Olá, eu sou a Cristina, este é o Relivrando e hoje eu vim conversar com vocês sobre Os Demônios de Loudun, do Aldous Huxley. Bem-vindos! Em 1634, na cidade de Loudun, interior da França, o padre Urbain Grandier foi preso, julgado, torturado, condenado à morte na fogueira por possessão demoníaca, ou seja, por ter conspirado diretamente com o diabo para seduzir e possuir um convento inteiro de freiras. É esse o caso que o Huxley estuda nesse livro Os Demônios de Loudun, esse caso verídico que se tornou um dos casos mais importantes de possessão demoníaca da história. E eu li esse livro exatamente depois de ter lido O Exorcista, que eu adorei, fiz vídeo, vou deixar o link aqui para vocês poderem acessar, achando que eu fosse encontrar mais ou menos a mesma coisa, a mesma discussão. E aí eu estava redondamente enganada, né? Porque o Huxley ele faz um livro com uma discussão de filosofia metafísica, muito profunda, aliás. Mesmo porque ele não acredita que essa possessão demoníaca tenha acontecido. Ele deixa isso claro no livro, né? Ele acredita em outros fenômenos que ele descreve também no livro. Assim como ele não encontrou, em toda a pesquisa histórica que ele fez, evidências, né, factuais que pudessem ligar o padre a essa suposta possessão. Mesmo porque o padre afirmava categoricamente nunca ter conhecido nenhuma das freiras, assim como as freiras nunca tinham visto pessoalmente o padre. E mesmo assim, o padre foi julgado, condenado e morto, né? E aí o Huxley vai explicar o porquê. Quer dizer, o padre foi morto como vítima dos seus algozes, né? Vítima de inimigos pessoais que ele tinha feito durante toda a sua vida, inimigos políticos, inimigos religiosos. O padre era um padre muito bonito, muito sedutor, ele havia seduzido várias mulheres em Loudun, né? Então ele havia angariado vários inimigos nesse sentido. Ele falava algumas coisas em relação à religião também que fez com que ele tivesse alguns inimigos e inimigos políticos também pelas coisas que ele fazia na cidade. Então, esses inimigos armaram para que ele fosse acusado de possessão e de vínculo com o diabo e, portanto, causador de toda a histeria que ocorreu, e essa realmente ocorreu, no convento na cidade de Loudun. Do Huxley, gente, eu só tinha lido Admirável Mundo Novo, que é um livro que eu adoro, já li mais de uma vez. Então, é a primeira vez que eu leio outro livro do Huxley e fui surpreendida por uma pesquisa histórica profunda, né? Inclusive, ele fica o tempo todo discutindo as consequências, né, do tipo de governo que havia em 1634 na França, apesar do Luís XIII ser o rei da França na época, quem realmente governava era a igreja, através do cardeal Richelieu, que instaurou na França um estado totalitário, né, onde a igreja que tinha a mão forte. Então, esses fatos possibilitaram que todo esse complô pudesse ser armado contra esse padre, porque a igreja tinha muita força, né? Então ela poderia, ela teve força para fazer e para armar esse complô para julgar esse padre, né? Ele faz realmente uma discussão metafísica usando os fatos da época. Então é um livro, gente, atemporal, porque apesar dele estar discutindo fatos que aconteceram em 1634, ele está discutindo esses fatos em 1952, quando esse livro foi editado, utilizando diferentes pontos de vista de diferentes filósofos e dele próprio, né? Então, é uma discussão totalmente atemporal de fatos que envolvem religião, que envolvem a histeria coletiva, que envolve o uso e o abuso
do poder, né? Principalmente nas mãos de poucas pessoas, o poder centralizado. Mostrando pra gente que o Grandier, por exemplo, foi para uma cidade, ele era católico, né? Então ele foi trabalhar numa cidade que não era de maioria católica, né? Então a gente tem que lembrar que em 1634 a Igreja Católica estava lutando contra as consequências da Revolução Protestante. Então essa cidade era dominada pelos huguenotes, que não eram católicos. Então esse é um outro problema também que o padre acabou enfrentando, né? O Huxley vai mostrar também a briga entre uma camada, né, da Igreja Católica, que eram os jesuítas, que foram e sempre foram muito fortes dentro da Igreja Católica, né, brigando com o restante da Igreja Católica, principalmente aqueles que estavam no poder, né, junto ao rei. O Huxley vai mostrar a impunidade, né, que cercava os padres, que de celibatários não tinham nada, né, muito pelo contrário, na pessoa do Grandier, que era um grande sedutor, seduzia desde garotas muito novinhas, né, adolescentes virgens, até mulheres mais velhas, viúvas. Então ele faz grandes discussões e faz um apanhado histórico geral, também fazendo um apanhado de estudos filosóficos, então várias correntes filosóficas metafísicas que imperavam na época e que são estudadas até hoje, e aí ele também faz um apanhado da metafísica do século XX, que veio até o século XX, então ele usa isso também para contrapor, para discutir. Então vocês podem ver que o livro é bastante denso, tem muita informação, e não se enganem com o título como eu me enganei. Nós estamos falando do Aldous Huxley. Eu não havia me atentado para esse detalhe, mas o Huxley era um filósofo, e eu, pelo menos, era um estudioso da filosofia, né? E ele coloca tudo isso aqui nesse livro. Uma das coisas, né, que eu achei super interessante nesse livro é que o Huxley não faz uma crítica direta à religião, né? Ele faz uma crítica ao uso indevido da religião. Então, por exemplo, ele fala que os demônios na época eram uma ferramenta muito útil tanto para a igreja quanto para os governantes. Ele vai explicar lá por quê, isso vocês têm que ler no livro. Ele fala que os demônios, ao longo da história, foram substituídos por outro tipo de espírito, até chegarem no próprio espiritismo que a gente conhece hoje, né? Vários tipos diferentes de possessão. Ele vai fazer uma discussão bastante profunda sobre esse uso da religião para estabelecer esse governo autocrático, né? E aí ele fala que, e deixa isso bem claro, que em momento nenhum aquelas pessoas que detêm o poder, né, que é o clero e que acreditam na religião, em nenhum momento aquelas pessoas são vítimas de obscurantismo e de fanatismo. Não, eles sabem muito bem o que eles estão fazendo e eles usam essas ferramentas que eles têm, aí sim, para se valer do obscurantismo e do fanatismo da população que era iletrada e da população que era religiosa, né? Agora, para que ele faz toda essa discussão? E aí que é o que vem o X, né? A questão desse livro, que deixa esse livro realmente interessante. Ele faz toda essa discussão, né, usando toda essa técnica, todo o seu conhecimento, toda a metafísica, descreve os fatos de maneira bastante detalhada, então vocês vão ver toda a possessão, tudo que aconteceu com as freiras. Ele vai fazer uma descrição da morte do padre, que é uma coisa assim bastante forte, tá? Então ele vai fazer descrições fantásticas, além das discussões. E lá no final do livro, ele vai colocar um apêndice para explicar o que é que ele queria dizer com toda essa discussão que ele fez nessas 300 e poucas páginas. Ele está explicando que tudo aquilo que foi feito ali, né,
E toda a discussão que ele fez, metafísica, é para explicar que o ser humano sempre, durante toda a sua história, pelo menos a sua história em que o ser humano pôde discutir, né, sobre o seu eu insulado, né, durante toda a história, o ser humano tem procurado libertar esse eu insulado, né, esse eu interior, através de drogas, entre elas a própria religião, inclusive com penitência corporal, que é o que ele fala da possessão demoníaca das freiras. Então, o livro, gente, é fenomenal, é fenomenal. A discussão que o Huxley faz é fenomenal. É um livro que eu li, mas que eu vou ter que reler, porque tem muita informação aqui dentro que eu tenho certeza que eu deixei escapar. Muita informação técnica que eu gostaria de estudar um pouquinho mais a fundo, porque eu gosto desse assunto, né? Agora, para quem simplesmente quer ler e conhecer essa história dos demônios de Ludan, vai adorar esse livro também, porque ele faz a descrição da possessão, da morte do padre, de tudo que aconteceu, como é que eles chegaram lá, né, até os finalmente, maravilhosamente bem. Então, ele escreve muito bem. Então, apesar de eu ter entrado de gaiata nessa leitura, né, achando que eu fosse ler um livro de terror, eu saí positivamente surpreendida, aliás, 10 vezes mais positivamente surpreendida do que se fosse realmente um livro de terror. E é isso. Eu amei a leitura. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem um joinha, ajudem a divulgar o canal, ajudem a divulgar o vídeo, né? Sigam Relivrando nas outras redes sociais. Cliquem no sininho, gente, porque senão vocês não vão receber notificação de novos vídeos, tá? E boa semana para vocês!